Querido irmão, querida irmã, é um prazer estar com vocês aqui. Seja bem-vindo à nossa série Esperança no Solo. Todos os assuntos que serão desenvolvidos, todos eles terão o seu fundamento baseado nesse livro, Esperança no Solo. Se você não tem o seu, já procure alguém para poder adquirir, que esse livro é uma bênção. Eu gostaria de começar com vocês contando um pouco do panorama que está hoje o nosso mundo. A gente tem ouvido muito sobre questão de crise, sobre fome, sobre inflação. E muitas vezes a gente fica esperando que essa crise um dia ela vai chegar. E na verdade nós já estamos vivendo este momento. Você que está aí me assistindo pode comprovar isso. Quando você vai ao mercado, hoje o seu valor, o seu poder de compra, ele não é mais o mesmo que há 2, 3 ou 4 anos atrás. Então a Bíblia, ela traz momentos onde também as pessoas que serviram a Deus passaram por crises. E a gente vai ver 3 delas, e uma delas se deu com uma grande reinicialização da economia mundial. Então o título de hoje desse bloco é: você está preparado para o grande reset? Será que você está se preparando para o que está acontecendo hoje no nosso mundo? Vamos primeiramente abrir a nossa Bíblia em Gênesis 12, versículo 10. Se você tem sua Bíblia, acompanhe aí comigo. E houve fome na terra, e Abraão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. Então, quando Abraão passou por esse momento de dificuldade, Abraão ele desceu para o Egito. E a gente vai ver aqui se foi da vontade de Deus que Abraão realmente descesse para o Egito e fosse buscar o refúgio no braço humano. Como vocês conhecem a história, Abraão ele mentiu em relação à sua esposa, a Sara, dizendo que ela era sua irmã. E por conta disso, ali no Egito eles tiveram as primeiras pragas. E quando ele descobriu a verdade, Abraão, junto com Ló, ou seja, estavam todos eles, quando eles saíram lá da terra de Ur dos Caldeus. Então Abraão chegou até ali o Egito, e depois desse incidente com essas pragas, ele foi convidado a se retirar do Egito. Então, quando a gente vai lá para Gênesis 13:1, diz assim: e Abraão saiu do Egito para o sul, ele, sua esposa e tudo o que tinha, e Ló junto com ele. Então, nesse momento de crise, dessa fome ali na terra, não foi o Egito que supriu as necessidades de Abraão, mas Deus permitiu. Eu gostaria de ler com vocês um comentário que está aqui no Patriarcas e Profetas, você vai acompanhar comigo aí na tela, na página 72, que diz assim, olha: os céus retiveram a chuva, cessaram os ribeiros de correr nos vales, e a relva secou-se nas planícies. Os rebanhos e gado não encontraram pasto, e a morte pela fome ameaçava todo o acampamento. Não pôs agora o patriarca em dúvida a direção da providência? Não retrocedeu ele os seus olhares saudosos para a abundância das planícies da Caldeia? Mais embaixo diz: o Senhor em sua providência trouxera esta prova a Abraão, a fim de lhe ensinar lições de submissão, paciência e fé, lições que deveriam ser registradas para benefícios de todos que mais tarde fossem chamados a suportar a aflição. Então aqui está dizendo que quem trouxe essa seca, ou seja, quem reteve a chuva, foi Deus quem fez isso, para que a fé de Abraão ela fosse provada. Então Abraão ele se encaminhou para o Egito para buscar então ali o braço humano para socorrê-lo, e lá no Egito Deus revelou para Abraão alguns defeitos que ele tinha de caráter que precisavam ser mudados. Um paralelo com a nossa vida no campo. Hoje,
Nós temos essa verdade há mais de 150 anos. O povo adventista do sétimo dia é um povo privilegiado por Deus ao receber uma mensagem tão importante de vida no campo. E ao longo dessa série você vai ver o quanto isso implica hoje o nosso dia a dia e o quanto isso pode impactar o nosso futuro, tanto para as questões eternas como para a morte eterna. Então Abraão, naquele momento, ele foi ali ensinado por Deus. E muitas vezes eu vejo muitas pessoas vindo para o campo, mas quando chega aqui e elas passam por lutas e provações, muitas delas desistem dessa vida e estão retornando para o Egito. E aqui Deus diz assim, continuando a leitura em Patriarcas e Profetas: Deus permite que as provações assaltem seu povo, a fim de que pela sua constância e obediência possam eles mesmos enriquecer espiritualmente e possa o seu exemplo ser uma fonte de força aos outros. As mesmas provações que da maneira mais severa provam a nossa fé e fazem parecer que Deus nos abandonou, devem nos levar para mais perto de Cristo, para que possamos depor todos os nossos fardos a seus pés e experimentar a paz que Ele em troca nos dá. Então, quando a gente vem para o campo e você tem dificuldades, não é o momento de você retroceder. Principalmente no contexto de mundo que nós estamos hoje. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então é um momento quando você sente que Deus te abandonou, ou seja, que as dificuldades elas estão solapando a sua fé, é neste momento que você deve firmar-se em Cristo e na sua palavra. O segundo momento que a gente vai ver que houve fome na terra foi na época de Isaac. Gênesis 26, do 1 ao 2. Diz assim: E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão, e Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Então, na primeira dificuldade aqui, nessa fome também que assolou a terra, a primeira intenção de Isaque foi aonde? Buscar no Egito o seu sustento. Por que buscar no Egito? Porque no Egito nós temos o rio Nilo, temos o delta do Nilo. O Egito era uma cidade fértil, é ainda até hoje, né? E eles também tinham muitas plantações, eles vendiam, né, os grãos. Então era uma área, o Egito era uma área comercial, onde dali ia para vários lugares. Então Isaque pensou, estou com dificuldade, vou descer aonde? Buscar então salvação no Egito. Mais uma vez agora aqui o filho de Abraão estava se propondo a buscar no braço humano a solução para a fome que estava assolando ali aonde Isaque estava. E Deus disse para ele, não desça ao Egito e vai para a terra que eu vou te mostrar. E seguindo adiante, Deus diz para ele assim, no 26:4, E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas regiões, e em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Então, no momento de dificuldade, Deus faz uma promessa a Isaque agora. E diz, Isaque habitou em Gerar. Agora no 26, no versículo 12, diz assim, Então Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. Então Isaque ele foi obediente àquilo que Deus mostrou para ele. Então ele não foi para o Egito, mas ele habitou então na terra de Gerar, e naquele ano Isaque ele semeou e Deus o abençoou 100 vezes. Há promessas para nós quando estamos dispostos a obedecer o que Deus pede para o seu povo. Mas se nós não estamos dispostos, então nós vamos colher consequências não porque é da vontade de Deus. E agora vamos lá para Gênesis 41:57. Estou dando uma introdução bíblica e logo a gente vai vir para os nossos dias. A comparação. 41:57, lá no finalzinho, diz assim, E todas as regiões vinham ao Egito,
a José para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Aqui o contexto você já conhece, um contexto bíblico. José ele conseguiu prever a situação econômica do mundo por 14 anos. E ele foi fidedigno, porque foi o sonho que Faraó teve, e José interpretou o sonho, ou seja, foi Deus, né, quem deu a interpretação. Então, por 14 anos, ele previu como seria a economia do mundo. E nesses 14 anos, 7 seriam de abundância e 7 de escassez. E a gente sabe que José, ele fez as provisões durante esses 7 anos. A população do Egito, então, eles tinham que dar 20% de tudo que eles plantavam era guardado, então, nos celeiros, como se fosse um quinto, né, um imposto, e para fazer a provisão. Então, José, ele estava preparado para a grande crise. Isso é uma lição para nós hoje. Nós estamos ouvindo falar de crises, de fome, de inflação, de instabilidade econômica. Não é de hoje. Nós temos visto alguns países que já aconteceu isso. Bem pertinho de nós temos a Venezuela. Nós temos também o exemplo da Rússia, temos o exemplo do Irã. O que aconteceu com esses países e como a população está cada vez mais pobre. E não está diferente do que está acontecendo hoje no nosso país. E a gente vai ver aqui com José que no primeiro ano, vamos lá agora para Gênesis 47:13. No primeiro ano, os egípcios ainda tinham dinheiro para poder comprar os seus alimentos. 47:13. Vamos voltar um pouquinho antes. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito dolorida, de modo que a terra do Egito e toda a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. E José juntou todo o dinheiro que foi encontrado na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que eles compravam. E José levou o dinheiro para a casa de Faraó. Isso no primeiro ano. E quando o dinheiro acabou na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José e disseram: dá-nos pão, por que morreremos na tua presença? Pois o dinheiro acabou. Diz assim, e José disse: dai o vosso gado, e eu vos darei pelo vosso gado, se não há dinheiro. E eles levaram seu gado a José, e José lhes deu pão em troca pelos cavalos, e pelos rebanhos, e pelo gado dos rebanhos, e pelos jumentos. E durante aquele ano ele os alimentou em troca de todo o seu gado. Quando aquele ano terminou, vieram a ele no segundo ano e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que o nosso dinheiro acabou. Meu senhor também tem nossos rebanhos de gado. Nada nos sobrou diante da vista do meu senhor, exceto nossos corpos e nossas terras. Por que morreremos diante dos teus olhos? Tantos nós como a nossa terra, compra a nós e a nossa terra por pão. E nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dar-nos semente para que possamos viver, e não morrer, para que a terra não seja desolada. Então, em 3 anos, tudo aquilo que os egípcios tinham de bens, de valores, aquilo que eles usavam para o seu sustento, porque primeiro eles entregaram as suas reservas, que foi o dinheiro. Depois eles entregaram aquilo que eles tinham, porque eles eram agricultores. Então, entregar o seu gado, entregar o seu rebanho, entregar os seus gados, era ficar sem provisão para eles conseguirem trabalhar. E depois, no 3º ano, então, eles se ofereceram como escravos e ofereceram, então, a sua terra. E eles se tornaram escravos e durou quase 2000 anos de escravidão. Então, aquilo que José fez neste momento da história, aqui José, ele agiu como se fosse um político. Então, Faraó foi beneficiado, o Egito foi beneficiado. Mas e o povo de Deus? Quando a gente vai olhar para o povo de Deus, eles também tiveram fome, começaram a sentir a crise. Mas Jacó, na primeira e na segunda vez, quando eles mandam eles para o Egito, principalmente na segunda vez, Jacó ainda manda aquilo que a terra de Canaã produz. Ele manda tâmaras, ele manda amêndoas e ele manda também mel, junto com o dinheiro. Então quer dizer que o povo de Deus, naquele momento, ele não estava pobre, eles tinham ainda suas riquezas em questão de
dinheiro, tinha a prata, tinha as suas reservas. E Deus preparou para eles um lugar. No Egito, Vânia? Foi no Egito, mas não no Egito em si, aonde eles pudessem habitar com o povo socialmente. Eles foram enviados para a terra de Gósen, que é o delta do Nilo, seria a parte baixa do Nilo. E ela fica afastada da onde viviam os faraós, da onde viviam as pessoas no Egito. Então Deus fez uma provisão porque neste momento Canaã não estava suprindo a necessidade do povo de Deus ser próspero, próspero no sentido de se multiplicar. E na terra de Gósen era uma terra fértil, era uma terra onde tinha bastante pasto para os seus gados e para as suas ovelhas, e era uma terra favorável onde eles pudessem então crescer, se multiplicar, e ainda tinha um detalhe, manter a sua posteridade. Então, mesmo eles indo agora para o Egito, ainda assim eles ficaram separados das pessoas, ficaram separados dos costumes e ficaram separados da idolatria do Egito. E isso é uma lição para nós hoje. Aonde Deus pediu para que o seu povo se instalasse? Aonde foi que Deus pediu que nós estivéssemos para preservar também uma posteridade? Quando a gente vai ler alguns textos do Espírito de Profecia, eu vou começar a ler um que está aqui no meu celular, um dos motivos, né? Diz assim, ó: bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador do sindicato será muito opressivo. E ela diz: repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que a miúde nos tem sido dada. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estarei livres da interferência dos inimigos. Então, se a gente vê no contexto hoje, tanto o Brasil como outros países, a nossa necessidade de sair da cidade também é para que nós tenhamos o quê? Como nos manter, como nos sustentar. E muitas pessoas acham que é só no decreto dominical. Ah, a Vânia está falando da dificuldade de comprar e não vender, só que aqui ela não está falando da proibição. Aqui está falando que vai ser difícil. A questão de comprar e vender vai ser difícil, será bem sério. Em alguns países, eles já estão passando por isso. E agora nós estamos vendo também o Brasil caminhando para essa crise e ainda não temos o decreto dominical. E muitas vezes nós, adventistas do sétimo dia, temos uma concepção errada da questão de vida no campo. Ah, Vânia, então eu vou para o campo realmente quando tiver crise, quando tiver prestes a sair o decreto dominical, aí eu vou para lá me preparar. Queridos, como é que você se prepara num tempo de crise? José no Egito, ele se preparou na época de abundância ou na época da crise? Se ele tivesse deixado para se preparar na época da crise, todos eles estavam fadados ao fracasso. Então hoje muitas pessoas, elas estão acomodadas. Na verdade eu digo que elas estão paralisadas. Elas leem notícias, elas assistem vídeos, elas acompanham a política, mas elas não conseguem dar um passo além disso. Nós temos uma obra a fazer. Qual é a obra que nós temos a fazer? A nossa provisão. E muitos pastores têm gravado vídeos sobre a instabilidade que tem acontecido no nosso país e no mundo, mas eu não vejo um pastor falando: queridos, vão para o campo, nós precisamos sair da cidade. A questão de comprar e não vender, ela vai ser bem séria. Nós estamos vendo os passos largos sendo dados nessa direção. E nós estamos como que petrificados, não conseguimos avançar. Não, mas meu emprego, minha faculdade, aí a gente fica preocupado com tantas coisas, meu doutorado, meu mestrado. Queridos, quando você estiver passando fome, nada disso importa, você não vai comer seu diploma. Então, e a taxa de desemprego, ela vai ser altíssima. Se você que tem luz sobre isso, não fazer a sua provisão na terra, como Deus pede para cada um de nós,
estaremos em sérios problemas e a culpa não é do Senhor. Olha o que Ellen White tem falado aqui nesse livro maravilhoso. Diz assim: repetidamente o Senhor instruiu que nosso povo deve levar suas famílias para longe das cidades, para o campo, onde pode levantar suas próprias provisões, autossuficiência. Pois no futuro o problema de comprar e vender será muito sério. Devemos agora começar a seguir a instrução que nos é dada repetidamente. Saiam da cidade para os distritos rurais, onde as casas não estão muito amontoadas e onde estarão livres da interferência de inimigos. Não está escrito aqui, saia da cidade no decreto dominical. Então, muitas vezes é se usado um único texto contra uma infinidade de textos que diz para a gente sair hoje, agora fazer a nossa provisão. Continuando. Necessidade de autossuficiência. As pessoas devem aprender, tanto quanto possível, a depender dos produtos que podem obter do solo. Em cada fase desse tipo de trabalho, podem estar educando a mente para trabalhar pela salvação de pessoas por quem Cristo morreu. Vós sois lavouras de Deus, vós sois edifícios de Deus. Não quer dizer que ao você ir fazer a sua provisão nos campos, você vai deixar de fazer o trabalho missionário. Pelo contrário, muitas pessoas precisam ser alcançadas nos campos e valados. E nós estamos nos concentrando na cidade, esperando a crise bater a nossa porta para então acordarmos. E não é hora de sairmos. E aí vai ser tarde demais e a gente sabe disso. Mais um texto diz assim: o plano de Deus para a autossuficiência. No plano de Deus para Israel, cada família tinha uma casa no campo, com terreno suficiente para o cultivo. Assim foram fornecidos os meios e os incentivos e o incentivo para uma vida útil, laboriosa e autossustentável. Em nenhuma concepção de homens jamais superou esse plano. O fato de o mundo ter se afastado disso resultou em grande parte na pobreza e miséria que existem hoje. Muitos irmãos nossos vivem na cidade. E não digo aqui só adventista, não. Muitas pessoas que acreditam em Deus vivem na cidade justamente nesse contexto, na pobreza e na miséria. Sendo que esse plano que Deus tem não é só para os adventistas do sétimo dia. Porque quando você vai ler na Bíblia, nunca foi da vontade de Deus que o povo dele se instalasse na cidade. Nós temos o exemplo de Ló. Ló, logo depois que eles saíram do Egito, os pastores de Abraão e de Ló, eles começaram a brigar, porque não tinha pasto suficiente. Então, quando Ló olhou para Sodoma, ele escolheu as vantagens temporais e ele não pensou nas consequências eternas que ele ia colocar a sua família sobre aquelas circunstâncias. Hoje, o que tem acontecido? Nós tivemos uma pandemia recentemente e muitas pessoas, no auge da pandemia, elas vieram para o campo, muitas famílias, mas a pandemia passou e muitas delas voltaram para a cidade. Será que essa era realmente a vontade de Deus? Ou a provação que nós estamos passando e nós temos aqui no campo, elas servem para moldar o nosso caráter, para nos preparar para a última grande batalha aqui dessa terra. Não é na cidade que você vai ser preparado para essa última grande batalha, é no campo. E a gente vai ver isso ao longo dessa série. Qual foi o plano de Deus? E quando a gente terminar, vocês vão perceber que as privações de Deus não foram senão bênçãos. Aquilo que nós consideramos privação são proteção que Deus cercou o seu povo nesses últimos momentos da história dessa terra. Gostaria de ler mais um texto com vocês. Diz assim: aquele que ensinou Adão e Eva no Éden a cuidar do jardim, instruiria os homens hoje. Há sabedoria para aquele que segura o arado, planta e lança a semente. A terra tem seus tesouros ocultos,
E o Senhor deseja que milhares e dezenas de milhares que se aglomeram nas cidades em busca de uma chance de ganhar um pouco, trabalhem no solo. Aqueles que levam suas famílias para o interior, colocam-nas onde tem menos tentações. Os filhos que estão com os pais que amam e temem a Deus estão em todos os aspectos muito mais bem situados para aprender do grande instrutor, que é a fonte e a origem da sabedoria. Tem oportunidade muito mais favorável de se habilitarem para o reino dos céus. Então Deus tem um plano para nós, mesmo nesses momentos de crise. Não pense que nós não seremos atingidos, mas se nós obedecermos a Deus, seremos como o povo que foi preservado na terra de Gósen. Seremos como Abraão, que Deus proveu para Abraão e não foi o faraó. Seremos como Isaque, que em 1 ano na terra de Gerar, Deus fez a terra produzir 100 vezes mais. Então hoje, muitas pessoas têm buscado o seu apoio no braço humano. E a gente vê isso diante vou dar um exemplo da situação aqui no Brasil. Essa instabilidade, não só política, mas uma instabilidade econômica, e todos nós vamos ser afetados. Mas nós não devemos estar envolvidos em questões políticas. Nós temos que ter isso bem consciente diante de nós. A nossa obra que nós temos que fazer agora é trabalhar para sermos um povo autossustentável. Depender menos possível das questões externas, ou seja, do governo, da economia. Então, e se nós estivermos obedecendo a Deus, de uma certa forma Deus ele vai nos proteger no campo. Porque não é lá que ele pediu para cada família estar? Hoje nós estamos falando do contexto, eu li o texto aqui para vocês, e tem um outro texto onde Ellen White fala que os sindicatos eles são responsáveis para trazer um tempo de angústia prévio. E nós estamos vendo dentro do nosso país os sindicatos se movimentando para paralisações. E muitos acham que o Trump é a solução para os problemas do Brasil. E ficam até felizes com as sanções que estão sendo colocadas, acham que o nosso inimigo maior está sendo Alexandre de Moraes. Queridos, enterrem as questões políticas. Lembre-se que todos eles sentam na mesma mesa. São peças de um grande teatro para que economicamente o mundo possa colapsar, para que venha aí um grande reset. Então, uma população dividida, um país dividido é muito mais fácil de se conquistar. E eu vejo muitos dos nossos envolvidos em questões políticas. Lá em Daniel diz que eles sentam na mesma mesa, o rei do norte e o rei do sul. Então não se apeguem a essas coisas, o que está vindo por trás é muito maior do que isso. E você não está apercebido das coisas que estão acontecendo. Recentemente nós tivemos a reunião do Fórum Econômico Mundial lá na China, quase não foi comentado, mas eu quero que vocês prestem atenção até a postagem que foi colocada aqui, eu peguei até de uma rede social de lá, e ele vai dizer assim, a 16ª reunião anual dos novos campeões do Fórum Econômico Mundial, também conhecida como Fórum Davos de Verão. E aí foi feita lá na cidade de Tianjin. E em cima está escrito assim, mídia controlada pelo Estado China, 23 de junho aqui desse ano. O que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo, nós estamos caminhando para um controle, mas não é só um controle em algumas partes da nossa vida. Toda a nossa vida ela vai ser controlada. E o que foi discutido principalmente nesse fórum, que eu até achei que ia ser na questão de inteligência artificial, que a gente sabe que vem aí a 5ª revolução, que são a interação máquina e o ser humano, mas o que mais foi discutido ali foi biotecnologia, ou seja, a questão de saúde. O quanto eles estão avançados, eles têm várias propostas, tanto de medicação como de vacinas, eles têm até algo que eles vão poder colocar dentro do seu corpo e eles vão poder saber se você está passando mal, como que está o seu coração.
E eles eles podem fazer esse controle 24 horas por dia. Então isso é só um panorama daquilo que vai vir para as pessoas que continuarem nas cidades. Nós temos também os projetos das cidades, é chamada cidade de 15 minutos, mas o nome mais conhecido seriam as Smart City, que a gente tem isso aqui no Brasil, está avançando em muitos lugares, São Paulo, Curitiba. Engraçado que os países subdesenvolvidos são os primeiros a fazer parte dessa tecnologia, lembrando que nós fazemos parte de um experimento social, os países subdesenvolvidos, para depois colocar para os países mais desenvolvidos. Por que nos países subdesenvolvidos? Porque aqui as pessoas elas não se preocupam muito com a sua liberdade. Então, para elas serem vigiadas 24 horas por dia, para muitos jovens, muito adolescentes, isso não tem implicação nenhuma. Mas para uma pessoa que conhece a Cristo, e até pessoas que já viveram dentro de ditaduras ou países comunistas, essas pessoas sim sabem dar valor à sua liberdade. Como nós não a perdemos ainda, muitos de nós não sabem dar valor e não estamos nem preocupados com aquilo que está vindo pela frente. Hoje, na cidade de São Paulo, as câmeras elas não são mais colocadas somente lá em cima nos postes. Elas agora são colocadas à altura da onde a pessoa passa, porque são as câmeras de reconhecimento facial. E aonde também logo vai ter a tecnologia de biometria, que tem avançado muito. E isso faz parte do grande reset, que é a famosa Agenda 2030, aonde diz: você não terá nada e será feliz. Assim como aconteceu com José no Egito, onde o povo, eles se venderam para ser escravos, entregaram as suas propriedades e eles eram felizes. Por que eles eram felizes? Porque eles tinham comida. Da mesma forma, eles aprenderam que quem controla a comida, controla o mundo. E não pense você que vai haver uma escassez geral de alimento, mas o que vai haver em muitos lugares, vai ter o alimento, mas você não vai ter condição de comprar. Cada vez você vai perdendo mais o seu poder de compra. E um objetivo maior com esse colapso econômico não é destruir o pobre, porque o pobre, ele vai ter uma renda única universal. Para ele, aquele cara que só trabalha para ter o salário dele, para poder comprar comida, ele não tem muita preocupação. Agora, a classe média, ela vai ser praticamente extinta. Agora, esses caras que são grandes, das Big Pharmas, as Big Tech, para eles também, essa nova forma seria esse novo reset, para eles vão ficar cada vez mais ricos e o pobre cada vez mais pobre, mas a classe média ela vai ser extinta. E uma das coisas que mantém o país independente, tanto na questão de liberdade de consciência, como a liberdade de você adorar a Deus, é uma classe média trabalhando, uma classe média atuando, uma classe média economicamente ativa. E é o que eles vão fazer? Destruir, e a gente está vendo isso. Nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos e nós não estamos nos apercebendo. No grande reset, se você não tiver de acordo que uma das objetivos deles é o controle, vou entrar aqui para vocês poderem ver, o controle das mídias sociais é uma das ODSs da Agenda 2030, é claro, sempre com um discurso para o bem. Nós vamos controlar os discursos de ódio. Eu trouxe até aqui para vocês um exemplo da Rússia. Rússia aprova multa por busca de conteúdos extremistas na internet. Nova lei levanta temores sobre privacidade digital, uso de VPNs e possível saída do WhatsApp do país. Então, quando você está num país que é controlado, as mídias são controladas, muitos deles usam os VPNs como alternativa. Então, agora até isso lá na Rússia, eles vão controlar, começa com um conteúdo extremista, mas isso vai impactar principalmente num povo que quer ter liberdade para adorar o seu Deus. Outra coisa que tem acontecido, que está acontecendo diante dos nossos olhos, fim de uma era,
Europa vai substituir carimbo de passaporte por sistema eletrônico. Isso aqui saiu no G1. E no outro, Europa lança sistema de entrada e saída com biometria para turistas a partir de outubro. Tudo para o seu bem, tudo para a sua segurança. Isso quer dizer o quê, queridos? Controle. Você vai ser controlado aonde você vai, para que país você está viajando. E a gente sabe que junto aqui com essa questão da biometria, que eles vão controlar a população através disso, vem a agenda climática, onde vai controlar também a questão do gás carbônico. Então, todo mundo vai ser taxado nesse quesito. O que você está comendo, porque as Smart City, ela caminha para a internet das coisas, ou seja, tudo vai ser interligado dentro de uma cidade. Então, todos os sistemas eles vão estar conectados à internet. E o próximo passo para isso também, para as Smart City, ela funcionar como uma cidade de 15 minutos, muitas vezes não vai dar tempo de todas elas serem transformadas numa cidade de 15 minutos. Isso seria até uma utopia, mas elas estando digitalizadas, conectadas, participando da 5ª revolução industrial, que é essa revolução tecnológica, é isso que é importante. E a gente sabe que o Tarcísio ele esteve também lá no ano passado no Fórum Econômico Mundial, lá em Davos. Então não se iludam com políticos de direita e de esquerda, mais uma vez. A agenda está avançando. E nem tudo que foi proposto na Agenda 2030, ela vai se cumprir em 2030. Mas esses passos importantes na questão de controles, eles estão avançando rapidamente. Outra questão que a gente tem aqui pela frente, que antes era só algo que não vai acontecer, são os CBDCs. Isso aqui é um ponto muito importante para nós, por isso que nós, como povo de Deus, precisamos estar no campo, fazendo a nossa provisão, não só para esse tempo. A gente vai ver que a ferramenta do campo, ela tem um papel fundamental na transformação do caráter das famílias para a eternidade. Então, o CBDC, com a CBDC, isso dá o quê? Um empoderamento grandioso para os bancos. E a gente sabe quem é que está por trás dos bancos, dos grandes bancos. Então, o poder vai ser concentrado na mão de quem? Das elites. Então, o CBDC, você vai perder a sua liberdade de fazer o que você quer com o seu dinheiro, da forma como você quiser guardar ou aquilo que você comprar. Tudo vai ser controlado, mas lembre-se, vai vir sempre com uma boa desculpa, seria assim, ninguém mais vai roubar o seu dinheiro, é um dinheiro rastreável, as pessoas não vão mais deixar de sonegar os impostos, não tem mais como você ser assaltado na rua. Então, só que o fundo disso, queridos, é controle. E Deus nos pede para que nós estejamos vivendo aonde? No campo. Se nós tivéssemos obedecido isso há muito tempo, ou seja, se gerações de adventistas tivessem permanecido no campo, essas instabilidades econômicas que têm hoje preocupado o mundo não seria uma preocupação para nós. Nós estaríamos preocupados exclusivamente em como levar a mensagem para outras pessoas. Mas hoje nós temos que fazer duas coisas. Nós temos que estar preocupados em como levar a mensagem e também estamos agora vivendo um tempo onde não era da vontade de Deus. Porque se nós já estivéssemos no campo, essa não seria uma preocupação para nós. Hoje nós devemos aprender a viver de forma simples com aquilo que a terra produz. Porque se nós não aprendermos hoje, amanhã vai ser muito mais difícil. Assim como foi para a esposa de Ló, sair de Sodoma e ao olhar para trás, quando ela se transformou numa estátua de sal, ao olhar para trás, ela estava olhando para a riqueza, estava olhando para os filhos e ela também estava olhando para um Deus injusto na sua concepção ao destruir aquela cidade. Então, que não aconteça isso conosco. Que Deus abençoe você, que Deus o ajude neste momento a tomar decisões, a dar passos sérios, confiando no braço divino.
Não se apegue ao braço humano, porque não há segurança para nós. Vamos terminar com uma oração? Bondoso Jesus, somos gratos a Ti, porque neste momento da história o Senhor não nos deixou sem saber o que fazer. Ajuda-nos, ó Senhor, a estarmos preparados para aquilo que está para vir sobre a terra. O Senhor nos deixou muitas orientações. Dá-nos coragem para avançarmos acreditando somente naquilo que o Senhor pode fazer e não naquilo que o ser humano pode fazer por nós. Em nome de Jesus. Amém. IAG, juntos avançaremos.